Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? É sempre uma alegria a gente estar reunido para falar de Jesus. Para mim não tem melhor coisa na vida que não seja para a gente falar de Jesus Cristo. Às vezes a gente perde tempo com tanta coisa na nossa vida. E se esse tempo que a gente joga fora fosse para falar de Jesus, você ia viver muito mais daquilo que Ele já te deu. Você ia viver muito mais profundo daquilo que Ele já dispensou na sua vida. Meus irmãos, antes de eu começar aqui a lição número 3, quero agradecer o nosso irmão Paulo, nosso presbítero Paulo, que do sábado passado era eu, e ele deu a lição no meu lugar, e hoje eu estou retribuindo ele, dando a lição no lugar dele. A gente fez essa troca aí. É isso aí, os irmãos vão um ajudando o outro, né? E a igreja segue caminhando, né, meu pastor? Antes de eu começar a lição, os irmãos lá de trás quiserem vir um pouquinho mais para frente aqui, para a gente ficar mais juntinho, fica melhor para a gente. Pode vir, pode trazer para cá, não tem problema não. As irmãs da mídia também, vem para cá, para aprender um pouquinho também. Mas antes eu estava até conversando hoje de manhã com o jovem, teve a participação do nosso pastor de manhã. E eu estava dizendo a ele que tem duas coisas na nossa vida que a gente tem que combater. Chama-se oposição. A primeira oposição é aquela que é com você mesmo. Então a carne, ela se opõe ao espírito. Que ela não quer que você ore, ela não quer que você leia a palavra, ela não quer que você ore, ela não quer que você louve, ela não quer que você venha para a igreja. Então a carne, ela se opõe ao espírito para que você não viva a vida de Cristo. Então essa é a primeira oposição que você tem na sua vida. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, eu esmurro a minha carne. Porque se eu não me esmurrar a mim mesmo, eu não consigo viver a vida de Cristo e cumprir o ministério que a mim foi confiado, que é ser apóstolo entre os gentios. A segunda oposição que existe na nossa vida é a de fora. Tem a de dentro e tem a de fora. Então, as pessoas muitas das vezes que estão à sua volta se opõem para que você não viva o evangelho de Cristo. Tem a de dentro e tem a de fora. Onde é que a gente vê isso? Pedro chegou para Jesus e disse assim, ó, acaba com essa história de morrer. Tu vai morrer para quê? E Jesus disse assim para ele, para trás de mim, Satanás. Eu sei quem está falando na tua boca. Você pode ver que a oposição que Jesus tinha não era com os pecadores, era com os religiosos, era com os fariseus. Então, existe em nosso meio oposições na nossa vida. E se a gente não decretar e nos posicionar para que acabe com isso, a gente vai deixar de viver o evangelho e todas as vezes as pessoas que vão vir para a nossa igreja vão embora. As pessoas visitam a gente e não voltam mais. Por quê? Existe um peso de oposição. Muitas das vezes a gente está fazendo uma coisa boa, mas ao mesmo tempo estamos fazendo uma coisa ruim. Isso se chama oposição. Isso é tão sério que Pedro conseguiu instruir Barnabé a se opor também. E Barnabé não era qualquer pessoa. Barnabé ele ensinou a Paulo. Mas Pedro, dividindo os gentios dos judeus, quis instruir até a Barnabé a se contaminar com isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso na nossa vida. E antes de eu dar a lição, eu quero fazer uma oração. Eu falei com o pastor hoje de manhã, toda vez que eu tiver uma oportunidade eu vou orar. Eu vou me comprometer com esse desafio. Para que Deus, o Espírito Santo, quebre em vós mesmo essa oposição e ao redor de nós essa oposição. Então eu convido a igreja a ficar de pé. Se você crê nisso, você ora. Se você não crê, pode ficar sentado. Isso aqui é para quem crê. Você vai fazer oração por você. E depois você vai fazer oração pelo ambiente. Porque nós contagiamos o ambiente. Não é o ambiente que contagia a gente.
Então eu disse, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito oposição dentro da tua casa. Eu não aceito. Da mesma forma que eu não aceito oposição dentro da minha casa, eu não aceito na tua casa, Senhor. Eu vou começar a orar e vocês oram também. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesse momento, Senhor, entramos em tua presença, Senhor. Direcionado pelo teu Santo Espírito. Crendo na tua palavra. Que tem poder para aniquilar toda obra maligna, toda obra que queira oposição contra a tua igreja, seja na mente, seja no coração, criando dúvida na mente do teu povo, criando, Senhor, frustrações na mente do teu povo. Eu não admito, Senhor. Nessa noite, nessa tarde, eu não admito, Senhor, oposição no teu reino. Eu não admito divisão no teu reino. Eu não admito vaidade no teu reino. Eu não admito, Senhor, que as pessoas sejam instruídas para dividir dentro do teu reino. E nessa hora, Senhor, eu dou ordem. Em teu nome, Senhor, toda a corrente maligna, toda a opressão, todo o embaraço, em teu nome, Senhor, caia por terra agora. Em teu nome, caia por terra agora. Porque isso aqui é chamado casa de oração. Isso aqui é chamado casa que prega a tua palavra. Isso aqui é chamado casa de restauração. Vai entrar gente aqui precisando ser restaurado, Senhor. Vai entrar gente aqui instruído pelo Teu Espírito Santo para a gente cuidar. Vai chegar gente aqui endemoniada e a gente vai expulsar os demônios, Senhor. Porque foi nos dado esse poder como igreja tua nessa terra, Senhor. Nós estamos aqui para ser exemplo Teu. Nós estamos aqui para ser testemunha Tua, Senhor. Estamos aqui para fazer a diferença neste lugar. E eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, Pai. E em teu nome, Senhor, eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. A lição que nós estamos estudando fala muito sobre a família. Eu achei muito bom. O Espírito Santo, ele tocou no coração das pessoas que organizam isso, a diretoria construtiva, que tenha colocado nesse exato momento uma lição falando sobre família. É uma coisa que desde o Éden tem sido atacado. Você pensa que a sua família está sendo atacada hoje? Não. Desde o Éden. Que o diabo tenta destruir a família. Porque a família, ela além de ser uma estrutura vinda do céu, ela é uma estrutura para a sociedade. Como caráter, como princípio e como base. Então, quando isso é quebrado, quebra-se o caráter, quebra-se a estrutura dos princípios e se quebra a base que sustenta isso. E o diabo ele tem atacado muito forte as famílias. E ele não está usando mais pornografia, bebida, não. Ele está usando falso evangelho. Ele está usando a mesma coisa que a serpente usou. Palavras de sedução, enganos, falsas profecias, falsos profetas que estão no meio de nós, que vai instruir a você perder a sua família. O nosso problema não é lá fora, porque lá fora a gente já sabe o que acontece. Nosso problema é aqui dentro. E hoje eu quero falar sobre essa base, para que não se perca. Essa base da família.
Vamos correr, né? Que o tempo é curto. E os irmãos vão subir o monte. A lição de hoje é de número 3. Vai falar para nós as bases do casamento cristão. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Como é que o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos vê você? Uma pergunta só para a gente começar. Como é que a minha esposa olha para mim e me vê? Como é que eu olho para minha esposa e vejo ela? E como é que meus filhos olham para mim e me vê? Se a gente vai falar de base, a base é essa. Então, se na minha casa meu filho me vê e não vê Cristo em mim, então eu não estou testemunhando nada para ele. Eu posso testemunhar de ser um bom pai, de pagar as contas. Eu posso testemunhar para ele de dar presente. Posso? Posso. Eu posso testemunhar para ele de levar para passear? Posso. Mas o maior testemunho que eu posso dar dentro da minha casa é Cristo. Se eu não estou dando esse testemunho, alguma coisa está errada. Aí pode ser assim, uma irmã pode dizer assim, mas meu marido não é crente. Mas você pode enxergar Jesus nele. Porque também ele te enxergou quando tu estava lá no mundo e disse, isso aí é meu. Ele não precisa ser crente ainda, mas você pode dizer, esse homem é um varão de Deus. Essa mulher é uma varoa de Deus. Esse menino não vai ser um drogado, esse menino tem Jesus na vida. O problema é que a gente quer ver o resultado para poder falar. A gente tem que profetizar antes de ver o resultado. Então, como é que é dentro da sua casa? Como é que a gente se vê dentro de casa? E a gente vai saber disso hoje. Amém? Vai pensando aí. O texto áureo. Quem pode ler para mim o texto áureo? Efésios 5:25. Esse texto-chave, a gente vai ver muito ele ao longo da lição. Mas só para falar um pouco dele, Paulo está trazendo à tona a vida de Cristo para o casamento. Da mesma forma que o casamento no Éden foi constituído por Deus, o Evangelho dá continuidade a esse mesmo casamento. Só que a referência dele agora é a igreja e Cristo. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Amém? Leitura em classe. Quem pode começar? Salvador. 26. Para santificar, purificando-as com a lavagem da água pela palavra. 27. 28. 31. 33. Então aqui Paulo está falando para nós acerca do relacionamento do casal, pegando base na igreja com Jesus. Isso é muito importante na nossa vida
para que nós tenhamos a base do nosso casamento. Quando a gente olha para esse texto que foi escolhido na lição, leitura em classe, você pode ver que todo o reflexo que Paulo está falando, ele fala acerca da igreja, referência a Jesus. Mas também fala dos mesmos princípios que é dedicado ao casal. Então ele usa o casamento da noiva, que conhecemos como igreja, com o noivo como Jesus, unido no mesmo propósito, mas que o casal ele traz esse reflexo na sua própria vida, desse casamento entre Cristo e a igreja. O objetivo da lição é compreender qual a verdadeira vontade divina para o casamento, conscientizar da importância do amor mútuo e verdadeiro para se estabelecer uma família, enfatizar a importância da fidelidade conjugal no casamento. É isso que a lição quer atingir nessa noite. Vamos começar aqui do ponto 1. A vontade de Deus para o casamento. Um plano global. Como expressão de sua vontade, o Criador ordenou logo no princípio que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, para que ambos fossem uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. É exatamente o que acontece no ato conjugal, sendo esta a vontade de Deus para todas as pessoas, crente ou não, que a humanidade cresça e através da união legítima entre o homem e a mulher, multiplique-se. Esse primeiro ponto aqui, quando vamos ver aqui, que ele frisou aqui essa parte, uma só carne, uma carne. Eu fui pesquisar e fui ver, e quando você vai ler lá o texto, que está em Gênesis capítulo 2, o versículo 23, versículo 24 e o versículo 25, que fala da construção da mulher, tem uma coisa que chama a atenção, quando o homem se acorda. E quando ele se acorda, ele olha para a mulher e diz assim: essa agora é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E ele reconhece aquela mulher como parte dele. E se os irmãos prestar atenção nisso, Adão olha para aquela mulher, mas não vê diferença de relacionamento. Por quê? Porque essa mulher faz parte de mim, como um só. Então o mesmo temor que eu tenho, tem nela. O mesmo princípio que está em mim, está nela. A mesma obediência que está em mim, está nela. Aqui não há diferença. Mesmo que ela seja do sexo feminino, eu do sexo masculino, mas o que nos liga é um só. A mesma essência. Então o que me chama a atenção quando você vai ver esse mesmo relacionamento da igreja com Cristo, é essa mesma unidade. Daí o Espírito Santo encher você do fruto do Espírito, para quê? Para que da mesma forma que Jesus tem aquela divindade, nós como igreja também temos. Por quê? Porque dessa mesma forma Jesus quer que todos nós seja unânime como um só. O mesmo Espírito que está em mim, está na irmã Valéria. Mesmo ela sendo do sexo oposto, mas isso não importa para nós. Mesmo ela sendo branca, preta, azul, amarela, rica, pobre, sendo o que for, mas o que nos liga não tem nada a ver com isso. O que nos liga é a mesma essência. E o que Jesus está querendo chamar a atenção no próprio casamento é isso. Não há separação entre vocês. Vocês são ligados pela mesma essência. Por isso que vocês são um só. Como Cristo e a igreja é um só. Por isso que Paulo ele traz essa reflexão acerca desse relacionamento de Jesus para com a sua igreja. E ele vai mais além. Ele vai dizer assim, ó, vós marido, amai as suas esposas e possa morrer por ela.
E quando você vai ver isso na profundidade espiritual, quem foi que morreu para resgatar a mulher? O próprio Jesus. Ele deu a vida, porque pela mulher entrou o pecado, mas pela mulher entrou a redenção. Então ele próprio deu a sua própria vida para restituir aquilo que foi quebrado, a unidade entre os dois. Então por que ele fala isso? Por que ele traz isso? Por quê? Porque se eu tenho uma diferença com a minha esposa, então não estou pronto para dar minha vida por ela. Se há diferença entre nós, ninguém tem como dar a vida pelo outro. Se eu me sinto diferente de Jó, eu não tenho como dar minha vida por ele. Porque Jesus diz assim, aquele que perder a sua vida por meio de mim, ele não perde, ele acha, ele ganha. Por quê? Porque isso é uma dádiva de Deus, ele deu primeiro. Então se nós queremos também viver esse mesmo conceito, temos que também dar, para que o outro viva. Vocês estão entendendo? Então esse princípio, como foi escrito pela lição no comentário, não é só para quem é crente. É um princípio de Deus. É um princípio geral, global. O casamento é uma instituição global. Não é só o crente que casa, o ímpio também casa. Não é só o crente que tem filho, o ímpio também tem filho. Por quê? Porque a gente aqui também não era crente e constituímos família. Então isso engloba tudo. Mas a diferença é o quê? Quem é a base da tua família? Aí muda. Quem é que comanda a tua família? Quem traz o princípio dentro da tua casa? Aí muda. Tá entendendo? É como dizer assim, ó, a palavra diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor dele é para todos, agora a comunhão é só para aquele que ele quer. Já muda. Eu posso amar todos, posso, mas comunhão tem que fazer parte da mesma coisa que eu. Senão a gente não tem comunhão. Por exemplo, eu quero, irmão Paulo não quer. Então a gente já perdeu a comunhão. Agora eu quero, irmão Paulo quer, aí a gente tem comunhão. Mas ele não quer, eu continuo a amá-lo. Da mesma forma. Não tem diferença no meu amor, porque o meu amor é incondicional. Eu não tenho condições para lhe amar. Agora, para ter comunhão, ele tem que estar no mesmo princípio que eu. Senão a gente não tem comunhão. Senão eu não faço parte do corpo de Cristo. Eu não sou igreja. É só para vocês entenderem, para a gente chegar no casamento. Porque a gente está falando da base. Depois o irmão está preocupando aí. E aí, vai falar do casamento que hora? Eu já está falando, faz tempo. Mas eu não estou falando do casamento superficial. Eu estou falando da base. O superficial fica para quem a sua cultura, a sua maneira de viver, da sua forma. Se você compra carro, se você compra casa, se você não compra isso, não compra aquilo, aí é a sua forma. Aqui é o superficial. Eu estou falando da parte de baixo, da base. Então, se a gente não souber da parte de baixo, o superficial passa. Mas aqui não. Aqui é eterno. Amém? Ponto 2. O ponto 2, os indicadores da vontade de Deus. Vamos fazer um resumo aqui para a gente não passar a noite aqui. Primeiro indicador, a paz de Deus. Segundo indicador, comportamento pessoal. Terceiro indicador, naturalidade. Quarto indicador, princípios de santidade. O primeiro indicador da paz. A paz de Deus no coração, um dos sinais de aprovação divina quanto ao que fazemos ou que pretendemos fazer. É o sentimento de paz interior que nos domina os pensamentos e emoções. Quando você quer fazer uma coisa, vamos supor, né? No começo da sua carreira romântica, né? Aí você conheceu lá a varoa, e quando você foi lá, você sentiu o quê? Uma paz, né? Então, rapaz, acho que aqui tem uma ligação entre nós, né? É ela. Mas se foi através da emoção, lá na frente você vai ver o resultado. Porque quando acaba a emoção, acaba o casamento. Né, minha irmã?
Enquanto tá aflorando a emoção, todo mundo está no mesmo nível. Mas quando acaba a emoção, fica a decepção. Então, a instrução aqui da vontade de Deus é, primeiramente, é ceder à paz. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que a paz excede ao entendimento. Então, tudo que você for fazer, como já aqui, só as meninas aqui que não casou ainda, mas tudo que você for fazer dentro da sua casa, com o princípio da vontade de Deus, tem que gerar primeiramente a paz. E como é que a gente consegue gerar essa paz? Quando o marido e a mulher dobram o joelho e dizem, vamos perguntar ao papai. Se for para fazer, a gente faz. Se não for, acaba com essa conversa. Porque eu não quero perder a paz. Né? Então, o primeiro princípio é esse. Por quê? Porque a paz, ela controla os pensamentos e as emoções. Ela traz essa tranquilidade para que você pense. Aí você quer fazer uma coisa, né? Já pode ter acontecido com vocês aqui. Você quer tanto fazer aquela coisa e alguém chegou assim para você, disse, rapaz, pensa direitinho. Quando você pensar, você disse, assim, era mesmo, você ia fazer uma besteira. Ia fazer uma bobagem tão grande agora. Se tu não fala, mas tem gente que você fala e ainda faz. E depois vai te dizer, rapaz, deu errado, Laves. Bem que tu dissesse. Cara, mas vem me dizer para quê? Se já deu errado, né? Segundo, esse aqui é bom. Comportamento pessoal. Quem pode ler aí? Comportamento pessoal. Se o noivo não respeita a noiva, demonstrando um ciúme doentio a ponto de não lhe permitir que converse até mesmo com pessoas da própria família, isso evidencia claramente que ele está fora da aprovação divina. Tal relacionamento não dará certo. Então, qual é o objetivo da vontade de Deus? É você saber o comportamento da pessoa que você vai, principalmente a jovem. Primeira coisa, ver como é que esse homem trata a mãe. Ver como esse homem trata o pai. Ver como esse homem trata as pessoas na rua. Se ele trata as pessoas que nem bicho, você vai ser o próximo bicho. Mas cedo ou mais tarde, ele vai tratar você como um animal. Se ele não honra o pai, não honra a mãe, não se preocupe não, você vai ser a próxima vítima. Para nós que já somos casados, como é que vemos isso? Quando começou o comportamento mudar dentro de casa. Rapaz, esse cara não era assim. Está muito ignorante. O que é que está se passando na mente desse homem? Essa mulher não era assim. Essa mulher está muito ignorante. O que é que está se passando na vida dessa mulher? Aí tem que baixar. Rapaz, o que é que está acontecendo contigo? Porque agora a gente não começa mais conversando, a gente já começa brigando. Então muda o comportamento. E mudando o comportamento já perde a vontade de Deus. Às vezes você pode dizer, mas isso é uma besteira, isso a gente se resolve. Não, isso você vai dando brecha para o inimigo. Então hoje o cara te trata mal. Hoje ele fala ignorante com você. Amanhã ele vai te bater. Falou brabo com você. Ei, meu irmão. Tu é varão. Conversa é essa? Senta aqui, vamos conversar, relaxa. O que é que está acontecendo? É o trabalho, é? Eu vou pedir para Deus te demitir. É o quê? O que é que está acontecendo contigo? Tu está assim, nervoso. Comportamento mudando. Você tem que abrir um alerta. Esse homem não era assim, era carinhoso, agora está. Mas lá na frente ele vai saber porque acontecem essas coisas. Mas na frente. Mas entenda isso. A paz traz o quê? O que é que a paz traz? Domínio, controle sobre as emoções, os pensamentos. Segundo, vigia no comportamento. Para quem vai casar ou para quem já é casado. Mudou o comportamento, liga um alerta. Alguma coisa está acontecendo. Esse homem, o que é que está acontecendo com esse homem? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com meus filhos que chegam em casa brabo, nervoso, não quer comer na mesa mais, não quer jantar com a gente mais? O que é que está acontecendo? Botar no canto da parede e perguntar. Que amizade que é que está tendo por aí? Né? Segundo, naturalidade. Quem pode ler a naturalidade? A vontade de Deus é muito perigoso. Quando o relacionamento é da vontade divina,
Um sente amor pelo outro, sente falta do outro, considera o outro, demonstra afeto pelo outro. Tudo flui naturalmente. Além disso, os pais aprovam o namoro e a igreja o reconhece. Estes indicativos realça que Deus está de acordo com esta união. Amém. Eu já vi muitas coisas acontecerem por causa de falsas profecias. Eu já vi muitas coisas acontecerem porque as pessoas não tiveram, pelo menos, ler a palavra. Ou então dizer assim, vou ficar calado. Mas vou procurar a casa da irmã fulana, que ela vai revelar lá o que é que está se passando. Meu filho, o véu já foi rasgado. Não é que não tenha profetas, tem. Mas lê a palavra primeiro, porque se tu for na casa do profeta sem ler a palavra, ele pode te enganar. Tu lê primeiro e vai lá. Ô irmão, é isso mesmo. Se ele começar a embaraçar, você diz, tem nada a ver com o que está escrito aqui. Já não vou mais aí. Me dá meu dedo de volta. Mas o que é que eu estou dizendo? Você tem que se alertar nisso. Principalmente para que as pessoas que vão casar. Jovens. As irmãs que estão lá atrás ali. Vão casar. O pai tem que aprovar. A mãe tem que aprovar. Isso é de geração em geração. Abraão, vai lá na terra, Isaac, buscar uma da gente, da nossa área aqui. Vai buscar lá, Rebeca. Não vai para... Vê o que isso aconteceu com Sansão. O pai dele disse, rapaz, isso não é para tu. Isso não dá certo para tu. Ele disse, não. Aos meus olhos, oxe, essa é minha mulher, pô. E foi a queda dele. Então até para nós mesmos, já somos casados, cuidado. Cuidado. Está passando por uma crise matrimonial que todo mundo passa, aqui não tem nenhum casamento perfeito. Porque se tiver um casamento perfeito aqui, já vamos se despedir de vocês. Vocês vão morrer. Vão embora. Mas o perfeito dentro da sua casa, ele traz uma vida de excelência na sua vida. Com um casal. Então temos que vigiar. Está passando por crise? Meu irmão, ora. Outra coisa, pede conselho de pessoas maduras, que têm 200 anos de casado. No mínimo. Hein? Tá entendendo? Mas aí eu só conheço a palavra. Se o cara disser um conselho errado, só sabe. Já não serve para mim. Mas eu estou dizendo que a gente tem pessoas que podem nos aconselhar. Tem três coisas na sua vida que pode acontecer na sua vida. É ter um amigo que é mais chegado do que um irmão. Ter uma pessoa só para lhe aconselhar. Essa pessoa não é seu amigo. Ela só está ali para lhe aconselhar. Não vai inventar de ser amigo dele que ele não vai querer. Ele só quer te dar conselho. E o conselho é duro. Porque ele não quer saber da tua vida. Se tu estiver errado, ele vai dizer, tu está errado. E acabou-se. Ah, não quero saber, então não vem atrás de mim mais. Eu só posso dizer isso para tu. E outra coisa, pessoas profissionais que possam nos ensinar. São essas três coisas que você tem que ter na sua vida. Um amigo mais chegado que o irmão, pessoas que possam lhe aconselhar, pessoas sinceras e pessoas profissionais. Somente vida financeira, procura uma pessoa profissional. Entendeu? Ah, não vou procurar não. Procure um gestor, um gerente que possa gerenciar a sua vida. Entendeu? Aí você, não, mas Deus está me ensinando. Mas você tem que estudar em relação a isso. Para que você não caia no engano. Entendeu? Isso é importante na nossa vida. Então, a naturalidade acontece normal. Não tem forçação de barra. Entendeu? Você casou com a sua esposa no tempo da sua ignorância. Tudo bem, você não era crente. Ou alguém casou crente aqui. Amém, glória a Deus por isso. Mas você foi lavado pelo Espírito. Você foi lavado pelo sangue. Então, a partir de agora, você e sua esposa é uma nova criatura. É uma nova vida. Deus não quer saber o que tu fez no passado. É daqui para frente. Agora o negócio é a gente aceitamos a Jesus, mas vivemos na vida errada. Não vai dar certo nunca. Entendeu? Então é natural na nossa vida. Isso vai fluindo em nós. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Vai mudando nosso caráter dentro de casa. Vai mudando a nossa esposa. A gente ora tanto. Muda, Senhor. Muda aí. Mas eu também preciso mudar. Estou falando assim. Estou jogando direta não. O quarto. Quem pode ler o quarto? Os princípios de santidade.
Quem pode ler, meus irmãos? Mas não devemos nos esquecer, a santidade é um requisito básico para a felicidade conjugal. Um relacionamento que não leva em conta o princípio da castidade já está fora da orientação divina. Portanto, se o namoro ou noivado é marcado por atos e práticas que ofendem a Deus, é sinal de que o relacionamento já está fadado ao fracasso. O sexo antes ou fora do casamento é pecado. E a virgindade, tanto do rapaz quanto da moça, continua a ser muito importante aos olhos de Deus. Então, o que o comentarista quis dizer aqui é que os princípios de Deus como santidade continua. Não mudou. O mundo pode ter criado um evangelho mais suave, mais light. Vem para cá, gente, que é 100% Jesus. Não, os princípios de Deus continuam o mesmo. E nós temos que pregar esses princípios dentro da nossa casa, para que os nossos filhos aprendam esses princípios. Eu estava falando até com o Diego hoje, agora de manhã. Eu disse assim, o irmão falou uma coisa que até me constrangeu. Ele disse assim, rapaz, o muçulmano, em todo lugar que ele vai, no mundo, ele é muçulmano. Se ele estiver na faculdade, ele é muçulmano. Se ele estiver no trabalho, ele é muçulmano. O crente não. O crente, quando vai para o trabalho, é uma coisa. Vai para o shopping, é outra. Vai para a praia, é outra. Entendeu? Vem na igreja, é outra. A gente tem essa facilidade de estar feito um camaleão. Sabe aquele camaleão? Quando chega no lugar, muda de cor. Aqui é amarelo, fica amarelo. Aqui é preto, eu fico preto. Aqui é azul, eu fico azul. A gente tem que ter cuidado com isso. Se nós somos cristãos, em todo lugar que a gente for, a gente é cristão. A gente não pode ter vergonha de orar. A gente não pode ter vergonha de sentir a presença de Deus. Seja no trabalho, seja onde for. Eu choro. Às vezes eu fico até assim, aqui, Senhor. Aqui, agora, na frente de todo mundo. Até as pessoas falam, morreu quem, meu filho? Não, morreu ninguém, não. Sou eu que estou morrendo. Mas por quê? Você não tem vergonha. Paulo diz, não se envergonhe do evangelho de Cristo. Esse povo aí prega errado, mas vive mais prudente do que a gente. Eles pregam errado, mas tem mais prudência. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Os caras mergulham de cabeça. E a gente não, a gente molha o pé, molha o dedo da mão. É com aquilo que nos convém, né? A gente cria um evangelho na nossa cabeça que nos convém, que nos facilite, né? Mas a santidade de Deus não muda. Ele é uma coisa só. Você só vai se enganando. Vai se enganando, vai se enganando, mas a santidade de Deus é uma só. Aquilo que ele falou lá no Êxodo é a mesma coisa que Jesus falou quando ele veio no Sermão do Monte. É a mesma coisa, não mudou nada. Jesus disse, eu não tiro nada. O que Moisés chegou e escreveu lá na tábua, na pedra lá, eu estou falando aqui agora. Só que agora vai ser no coração de vocês. Então temos que ter esse princípio dentro da nossa casa, na nossa conduta, na nossa vida e principalmente com nossos filhos. Eles têm que ver em nós os princípios de Deus. Não é tão lindo, né? Quando o filho olha assim e diz, pai, vai orar hoje não? E você diz, vou meu filho, vou orar. Porque o senhor não ora, né? Toda hora o senhor sai ali para orar. É tão bonito isso. Mamãe, não vai para a igreja não? Hoje não é culto, né? Estou envolvido. O pastor presidente disse uma coisa que até hoje eu guardo. Inculca na cabeça do menino. Inculca na cabeça da mulher. Inculca na cabeça do marido a palavra de Deus. Por isso que chegou um nível que Josué disse assim, ó, minha gente, eu já lutei com vocês. Eu já fiz tudo com vocês aí, ó. Agora eu não quero saber mais não. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber. Mas eu e minha casa vamos dar exemplo de Cristo. Eu e minha casa vamos testemunhar de Jesus. O mundo tem que saber que tem família ainda prudente na terra. Mas é através de você. Ou vai esperar lá fora? Família daquele outdoor bem bonito. Numa praia rindo, todo mundo rindo. São tudo ator. A família é a nossa. Tem problemas, tem desafio, mas Deus vai nos ajudando. Essa é que é a família estrutural. Vocês estão entendendo, né? Vamos para o segundo ponto.
Tem mais coisa assim, meu irmão, mas vai correr, viu? Quem conseguir comer. Segundo ponto, o amor verdadeiro no casamento. O amor verdadeiro no casamento. Primeiro ponto, o dever primordial do casal. Segundo ponto, o amor gera união plena. Quem pode ler o primeiro ponto? Ordem divina. A Bíblia recomenda solenemente: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor à esposa, ordenado pelas Escrituras, deve ser o mais elevado possível. É semelhante ao amor de Cristo pela igreja. Como também Cristo amou a igreja, perceba que o termo como é um advérbio de modo. Por consequente, o amor do esposo pela esposa deve ser como o amor de Cristo por sua igreja, e um amor sublime e sem igual. Então, esse amor aqui sai de todos aqueles amores que o dia do namorado, a propaganda da O Boticário faz lá. Dê um coração para sua esposa com um perfumezinho. Declare seu amor. Tem nada desse, viu? Isso aqui é superficial. Você pode fazer, mas eu quero ir lá para baixo. Vamos para a profundidade. Tem aquele amor que você vai no restaurante, né? E declara. Eu disse à minha esposa, qualquer dia disso eu vou botar o nome dela ali, na rotunda. E dizer que a amo. Vou fazer ela pagar esse mico. Mas é o que eu estou dizendo. Não é esse amor que ele está falando. Antes de ter o amor fraternal e antes de ter o amor eros, tem que existir o amor ágape. Então é esse amor aqui que Paulo está falando. É o amor ágape. Que amor ágape é esse? É que não tem condições, não tem maneiras. É um amor puro e verdadeiro. É divino. Entendeu? Por isso que Paulo ele usa a igreja. Por quê? Porque o amor de Cristo pela igreja é puro. É santo, é verdadeiro, é um amor que se entregou por amor. João vai escrever assim, vai dizer que ali se manifestou na cruz do Calvário o amor de Deus. Então, o próprio Jesus é o amor de Deus. Quando você fala de amor, você diz, é Jesus. Então, esse amor que nos constrange é o mesmo amor que tem que existir no marido para com a sua esposa. Mas é um amor que, a gente não vai ter problema? Vai, mas eu a amo. Vai ter desafio? Vai, mas eu continuo a amar. De vez em quando tem uma rebeldia, mas eu continuo amando. E ao contrário, ela não ama não? Ama sim, porque a igreja não ama o seu noivo. Então ela retribui o amor que recebeu. Como? No mesmo amor ágape. Então é esse amor que tem que entrelaçar a gente. Da mesma forma que estamos entrelaçados com Cristo como noiva, o marido e a esposa também tem que estar entrelaçados nesse amor. Aí você vai dizer assim, mas é difícil. É claro que é. Se fosse fácil, ele mandava a gente fazer. Se fosse fácil, ele dizia assim, ó, não precisa. Deus ia dizer assim, Jesus não precisa ir não. Que Diego vai morrer na cruz, Henrique vai morrer na cruz, nosso irmão Antônio vai morrer na cruz. Não precisa você ir não, porque dá para eles fazer. Não. Era impossível, não tinha um homem na terra que pudesse cumprir o amor de Deus, se não fosse Jesus. Então é através desse amor que você ama a sua esposa, como unidade, e ela também te ama, como essa mesma unidade. A gente fica meio chateado com o outro, mas o amor não acaba. Por quê? Porque daqui a pouco a gente começa, rapaz, desculpa aí, perdão, eu me estressei. Eu passei do limite. Por quê? Você reconhece, porque o amor que está dentro de você, ele te faz pedir perdão. O amor que está dentro de você te faz perdoar.
o amor que está dentro de você, você sempre quer viver bem. Entendeu? Então, acontece uma coisa, você... Me perdoa. Foi, eu exagerei. Eu reconheço. Mas vamos fazer as pazes? Vamos, rapaz. Ainda é para o céu. E ali corta o laço do inimigo. Da mesma forma que vivemos esse amor com Cristo, como igreja. Segundo, irmão ali. O amor gera união plena. A união é o resultado do amor sincero. Logo, o esposo deve estar unido à esposa de modo a formar uma unidade, ou seja, dois numa só carne. Por isso, o apóstolo Paulo ensina: marido, que pague a mulher a dívida de benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Isto quer dizer igualdade e reciprocidade no casamento. O marido o marido e mulher são iguais nos haveres de um para com o outro. Isso exige do casal união de pensamentos, de sentimentos e propósitos. Então, Paulo ele está trazendo a mesma unidade que foi feita no Éden. O que é que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, começar do 30. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois num só carne. Então já acabou aqui a divisão e Paulo continua nesse mesmo princípio. Vamos correr. Terceiro ponto. A fidelidade conjugal. Tem dois fatores aqui. Primeiro, fator indispensável, a estabilidade no casamento. Segundo, cuidado com os falsos padrões. Quem pode ler o primeiro aí? Segurança espiritual e emocional. A fidelidade é indispensável ao bom relacionamento conjugal. Sem fidelidade, o casamento desaba. As estruturas do matrimônio não foram preparadas para suportar o peso da infidelidade, cujos efeitos sobre toda a família são devastadores. O adultério é tremendamente destrutivo, tanto para o homem como para a mulher. 1 Coríntios 6, 15. Quem pode ler aí? 1 de Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 20. Quem pode ler para mim, por favor? 1 de Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 20. Amém? Glória a Deus. Vós que os vossos corpos são membros de Cristo, tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão disso dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o texto que o Paulo cita aqui, escreve a carta aos Coríntios, por que Paulo fala isso? Porque tinha entre os coríntios casais
matrimônios que viviam esse tipo de prática. A prática da infidelidade, da prostituição e entregando o seu corpo a isso. Então Paulo está dizendo assim, ó, se você que é templo e morada do Espírito Santo empresta seu corpo para essas coisas, então você não é digno. Então isso é um alerta na nossa vida. A fidelidade do homem com a sua esposa começa na fidelidade para com Deus. Então, se eu não sou fiel a Deus e quero ser fiel à minha esposa, como é que é isso? Se eu aceito a Jesus e não tenho nenhuma fidelidade para com Deus, imagina com a minha esposa. Então, se eu aceito a Jesus e o meu corpo agora é templo e morada do Espírito Santo e eu sou fiel a isso, eu também sou fiel à minha esposa. No conceito de que nós somos um só. O meu corpo pertence a ela e o dela me pertence. Como uma unidade, não como poder de autoridade, mas como unidade. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Está entendendo? Então isso nós temos que vigiar na nossa vida. Por quê? Porque o diabo ele quer destruir essa tua comunhão e essa tua fidelidade para com Deus. Por quê? Porque ele destruindo isso, ele tem uma porta para destruir teu casamento. Ele destruir a fidelidade do homem para com Deus, ele tem uma porta para destruir a fidelidade do homem para com a sua esposa, a sua esposa para com o seu marido. E o texto vai dizer que, a lição vai dizer que isso é devastador. Isso é devastador. Um erro no pai, um erro na mãe é devastador para os filhos. É devastador para a descendência. Por quê? Onde é que a gente vê isso? Quando Eva peca, Adão peca, foi devastador na sua família. Quando Davi errou, Deus o perdoou, mas foi devastador na sua vida. Então, para que a sua família ela não seja devastada por isso, se santifique todo dia com Ele. Porque você se santificando com Ele, você não dá brecha para essa infidelidade aqui. Então eu me santifico, Jesus diz assim, ó, vê como a oração de Jesus, eu me santifico para que eles também se santifiquem. Então eu me santifico para que meus filhos também se santifiquem. Eu me santifico para quê? Para que a minha esposa também se santifique. Está entendendo? Então parte de mim, parte dela, parte dos nossos filhos. Vocês estão entendendo? Não vou dizer que alguém tem uma pergunta para fazer, porque a gente vai ter tempo para isso. 2, quem pode ler o 2? Cuidado com os falsos padrões. É falso e pecaminoso. O verdadeiro padrão do amor conjugal é o de Cristo para com a igreja. Através de Malaquias, o Senhor repreendeu severamente os varões israelitas por sua infidelidade conjugal. Biblicamente, o casamento é uma aliança que deve perdurar até a morte de um dos cônjuges. Não é um contrato com prazo de validade, mas uma união perene, cuja fidelidade é um dos elementos indispensáveis para que os cônjuges sejam felizes. Então, isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Principalmente nessa nova onda da tecnologia, da IA, das influências. Porque uma vez eu perguntei uma coisa para o Espírito Santo, eu disse, Senhor, por que os grandes pregadores, os grandes teólogos, pessoas que cantavam louvores profundos, hoje não são mais crentes? Será que esses homens não eram tocados pelo aquilo que cantavam? Será que esses homens não eram tocados pelo aquilo que pregavam? Pessoas que faziam livros para casais hoje estão separados. E eu perguntei, Senhor, por que aconteceu isso com esse povo? Será que não teve um constrangimento da tua palavra com eles? E o Senhor disse assim para mim, eles só eram personagem. Eles nunca viveram a palavra. Eles só eram um personagem do louvor, um personagem da pregação, um personagem da teologia, um personagem do casal, mas viver não. Por isso que o Senhor repreende aqui em Malaquias. O que é que ele está dizendo? Vocês trazem até a oferta. Beleza.
Vocês vêm para o templo, beleza. Vocês estão aqui adorando, beleza. Mas e a vida de vocês? A vida de vocês não condiz com aquilo que vocês pregam. A vida de vocês não condiz com aquilo que vocês ofertam. A vida de vocês não condiz com aquilo que vocês louvam. Então não estou preocupado com aquilo que você faz. Eu estou preocupado com aquilo que eu sou em você. E isso é padrões falsos. Por quê? Porque nem sempre um pregador, ele vive o que prega. Nem sempre um cantor, ele vive o que canta. E muitas das vezes a gente se espelha na vida dele. Mas se esquece de se espelhar na palavra. Isso é uma queda fácil na nossa vida. Então o Senhor repreendeu o povo. Disse, ó, tem um salmo, eu não vou me lembrar agora. Mas o salmo diz assim, ó, se eu quisesse carneiro, se eu quisesse ovelha, o salmo 50, se eu quisesse boi, se eu quisesse derramamento de sangue, eu faço isso porque eu sou dono de tudo isso. Eu não quero isso, eu quero é fidelidade. Eu não estou preocupado com isso que vocês dão, porque aquilo que vocês trazem para mim é meu. Aquilo que vocês andam aí é meu. Mas eu não quero isso. Eu quero é fidelidade. Quando vocês começarem a ser fiel, aí sim o que vocês fazem eu recebo. Mas enquanto não tem essa fidelidade, não tem casamento feliz. Às vezes a gente quer tampar o nosso casamento com aquilo que é superficial. Tem um buraco na parede, vai chegar uma visita na minha casa, e eu não quero que a visita veja aquele buraco. O que é que eu faço? Mulher, traz um pano aí, e bota esse pano aqui, porque vai chegar gente aqui em casa. Tem muitos casais que são assim. Passa uma imagem de casal perfeito, mas está cheio de buraco. Está entendendo? Mas Deus quer destapar esses buracos e curar as feridas. Só que para Ele curar as feridas, você tem que sair do superficial e começar a descer as profundezas para descobrir qual é a base do casamento. Jesus. Se a gente não descobre isso, a gente está tapando com lençol. Se a gente não descobre isso, a gente está querendo ter vinho novo em odre velho. Se a gente não descobre isso, a gente está preocupado mais com os afazeres de quem está perto de Jesus. Então, nessa noite, já vou encerrar. Nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção agora. Nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Tape as brechas dentro da sua casa. Se tem alguma coisa que está lhe incomodando, não deixe. Ó, tem um ditado aí que diz, vamos empurrando com a barriga. Não faça isso. Está ferido, corre atrás da cura. Está machucado, corre atrás de sarar as feridas. Quebrou alguma coisa lá, refaz. Mas não deixa que o inimigo tome posse daquilo que não é dele. A família não é constituição do diabo. A família é constituição de Cristo. Reconheça quando errar. Seja humilde. Peça perdão. Perdoe. Isso faz parte dos princípios. Ninguém é melhor do que ninguém. Dentro da sua casa você não está com a rivalidade de quem ganha mais, quem ganha menos, quem faz mais, quem faz menos. Isso é brecha para o diabo. Temos que ter cuidado com esses padrões. Temos que ter cuidado com essas coisas que é nos apresentada. Nós somos família cristã. Antes de ser marido e mulher, tu é fiel a Ele. Então viva isso na sua vida. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. É tanta coisa, né? Então, a pergunta que eu fiz no começo para encerrar. Como nossos filhos nos vê? Como nossa esposa nos vê? E como nosso esposo nos vê? Deixa eu dizer um negócio para você. Um homem chegou para mim e disse assim, Erivelto, você está sempre sendo observado.
Ele disse isso para mim. Onde você vai, o que você fala, o que você come, o que você veste, você está sempre sendo observado. Por que isso? Jesus, quando chegava nos lugares, eles ficavam assim, ó. Deixa eu ver se ele vai comer. Deixa eu ver o que é que ele vai dizer. E ficava procurando achar um erro para lhe acusar. As pessoas também fazem isso. O teu vizinho te observa, tu nem imagina. Ele sabe mais da tua vida que tu mesmo sabe da tua. Ele sabe a hora que tu sai, ele sabe a hora que tu volta, ele sabe se tu chama palavrão dentro de casa, ele sabe se tu esculhamba o outro, ele sabe se tu briga no trânsito, ele sabe se tu paga a conta, ele sabe de tudo, porque você está sempre sendo observado. Então tenha cuidado. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Como é que as pessoas dentro da tua casa te vê? E como é que tu vê as pessoas dentro da tua casa? Então guarda essa pergunta. Responda se for possível, mas responda para você e a sua esposa e os seus filhos. Outra coisa, faça culto no lar. Faça culto na sua casa. Tire tempo para fazer célula dentro da sua casa. Tem pessoas que vai lhe procurar, vai querer uma palavra amiga, vai olhar para você e vai dizer, rapaz, eu queria ter uma família igual a tua. E você vai dizer, rapaz, não sou eu, é ele. Mas se você quiser, eu lhe ajudo também. Porque teve famílias que me ajudou. Teve famílias sinceras e prudentes que me ajudaram a restituir meu casamento. Um dia, quando eu tiver a oportunidade, eu vou contar meu testemunho. Você está vendo esse homem aqui, pregando a palavra, falando de Deus, mas não era nada disso. Mas teve pessoas que intercederam por mim, oraram por mim. Minha esposa não cessou de orar dia e noite para que hoje eu estivesse aqui. Então, tenha isso na sua casa, tenha isso como um princípio dentro do seu lar. Gente, vamos comer na mesa. Gente, vamos orar junto. Gente, vamos ler a palavra junto. Gente, vamos se comunicar dentro de casa. Não crie essas barreiras. Você é uma unidade. Vocês são um só, como família de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Um glória a Deus tímido. Esse daí foi para o irmão Olivelto. Agora vamos dar um glória a Deus para Deus. Glória a Deus. Ainda meio tímido. Irmãos, a base de toda a vida do cristão é o amor de Deus. A base da família é o amor de Deus. Sem esse amor não estaríamos aqui. Sem esse amor